Vamos dar início então aos nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo escolhido é o 18 e o tópico 6. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Bom, a gente está vivendo um momento em que tem muita informação disponível nas redes sociais, na internet. Nós temos uma proliferação de médiuns que nós nunca tínhamos ouvido falar e estão agora ganhando espaço, né, de influenciação, alguns deles muito sérios, estudiosos, compromissados, outros nem tanto, infelizmente. Tem muita gente que está misturando o estudo, né, a espiritualidade com formas de ganhar dinheiro. E por mais que eles digam que a intenção é muito boa e que eles fazem isso porque eles precisam sobreviver, etc., isso fere o preceito que é evangélico e é espírita também, né, de dar de graça o que de graça recebesse. Então essa é uma linha muito tênue, é uma prova dificílima para aqueles que têm mediunidade, porque nós, há muitos milênios, misturamos o interesse espiritual com o interesse econômico. Né? Nós já viemos encarnados em muitas e muitas igrejas, em muitas diferentes crenças, em muitos povos, em muitos orbes também, e todas as vezes confundindo esse lugar, esse papel que mistura a cobrança de valores pelos trabalhos espirituais. O modelo mais tradicional, que ficou mais em evidência, é o dízimo, né? Que vem da dízima lá dos judeus, que era um valor de contribuição exigido pelo templo. E a gente tem que lembrar que na sociedade judaica, que era teocrática, quem governava a cidade, estabelecia o controle econômico e de justiça, eram o sumo sacerdote e o sinédrio, né, que era o conjunto de sacerdotes ali. Sinédrio eram 100, se não me engano, de falar a memória, são 100 sacerdotes que compunham. Então a gente tem essa preocupação ainda, a gente carrega essa prova espiritual de saber separar a nossa vida social, a nossa vida prática, daquilo que é o trabalho espiritual. Por isso que Jesus, vocês vão se lembrar, entra no templo de Jerusalém e afasta os comerciantes, né? Há uma descrição até que ele chegou a chicotear as mesas, né? Não as pessoas, mas as mesas, para derrubar aqueles camelôs, que seria na nossa linguagem de hoje, pela negociação. Eles ficavam vendendo animais, oferecendo sacrifícios, fazendo câmbio de moedas, isso dentro do templo, dentro da igreja. Jesus é veementemente contra, quer dizer, ali talvez seja o momento mais importante, mais cabal, que Jesus demonstra a sua tristeza, a sua preocupação com as pessoas que transgridem essa regra de amor, misturando o dinheiro com essa condição religiosa. Bom, a gente assiste isso também durante toda a Idade Média, né? Inclusive quando vem Lutero e os reformistas, eles se opõem justamente a esse mau uso que a Igreja Católica fazia, vendendo salvação na vida posterior pelas doações que os nobres faziam para a construção de catedrais, de manutenção do Vaticano, e daquelas dinastias todas de bispos e papas que se sustentaram por conta desse dinheiro, né? Então a gente vai, mesmo depois, os reformistas também cobram dízimo, quer dizer, interessante, né? Bem, talvez melhor intencionados, mas ainda assim o dízimo persiste. Por quê? Há uma percepção prática de que é necessário sustentar o templo. E aqui eu quero fazer uma observação para a gente retornar ao tempo de Davi. E Davi observando que as tábuas da lei e a arca da aliança ficavam em tendas, né? Tabernáculos, como eles chamavam, e ele morava em palácio. Ele fez um palácio grandioso com os cedros do Líbano,
ele começou a se sentir culpado, porque ele falou, poxa, eu moro aqui nesse palácio, e a Arca da Aliança, as tábuas, né? Então, aquilo que representa o meu Deus, está lá na chuva, está lá ao relento. Então eu vou construir um templo para o meu Deus. E aí ele sofre uma reprimenda, né, dos profetas, dizendo que ele não seria ele quem construiria, porque ele estava mal interessado, ele não tinha o mérito de fazer isso, e que Deus não precisava de templo. Então eu quero pegar esse ponto, né? Deus não precisa de templo. Jesus reforça isso perante os apóstolos e diz, olha, eu destruirei esse templo e o reconstituirei em 3 dias. Isso era uma metáfora, porque ele está falando tanto da morte dele, do templo dele, para dizer assim, o templo de Deus é o nosso corpo, é o nosso espírito, esse é o templo de Deus, mas que o templo exterior, ele pode ser destruído porque não representa nada. E aí ele faz uma previsão que no ano 70, aproximadamente, da nossa era, o imperador invadiu a Palestina e destruiu Jerusalém, né? E ali, inclusive, o templo, que era sagrado por eles, que havia sido construído por Salomão, que era o segundo templo. Então, esse tipo de apego religioso, né, mostra uma contradição dos nossos interesses atuais e os antigos, aonde a espiritualidade, a mediunidade é mesclada com cobrança. Então, qualquer lugar, Dona Paula me ensinava isso, o hindu, né, o pai André repete, assim, a Casa Paulo não pode cobrar nada, né? Nós podemos até, eventualmente, alguém se voluntariar para custear a rosa, custear o material utilizado na mesa, né? Eventualmente pagar uma conta específica de luz, de água, mas nada que o dinheiro transite entre nós. Veja, não há possibilidade disso acontecer na Casa Paulo, porque, e jamais, nem pensar, né, que qualquer trabalho espiritual sendo feito aqui, passe, desobsessão, saúde, cursos, etc., que jamais haja um dinheiro envolvido nisso, né? E o hindu disse, o dia, se isso um dia acontecer, ele vai embora e leva a falange com ele. Quer dizer, então deixará de ser Casa Paulo e passará a ser um lugar de mistificação, né? E a gente vê muitos médiuns e muitos lugares ainda que misturam isso e tem muita dificuldade. Por quê? Porque estão defendendo o templo. Ah, mas esse lugar, para ele se manter, para ele existir, tem que ter uma contribuição, e aí começa todo mundo muito bem intencionado, faz uma rifa, faz um evento, depois começa a dividir a conta, né? E começa a cobrar mensalidade, só que por trás há todo um trabalho de desmantelamento disso, de mistura desses interesses, e muitas vezes até isso passa a ter mais peso, mais importância do que o próprio trabalho espiritual. Gasta-se mais energia com reuniões, né, com trabalho voluntário, com arrecadação, com eventos para manter o templo físico, ao invés de fazer a caridade. Então, e também uma outra coisa importante é o seguinte: o trabalho de Jesus nunca foi estabelecido para que houvesse uma organização religiosa disseminando isso, né? Então, essa ideia que foi disseminada na Igreja Católica de que ele elegeu Pedro como pedra angular para que ele fosse o primeiro Papa, gente, isso tudo, por favor, vão estudar. Isso não tem nada nos Evangelhos. Isso é uma criação de 400 anos depois, né? Já ali com Constantino, o Conselho de Nicéia, não tem nada a ver com isso. Não havia Papa antes. O que você tinha era o Pedro como líder daquele grupo de apóstolos, do Conselho dos Apóstolos, né? E você tinha também lideranças que tinham outros papéis. Então cada um distribuía, quer dizer, Pedro era de fato o grande testemunho moral daquele grupo. Quando ele se deu conta que ele traiu Jesus
ali no intervalo da crucificação, do julgamento da crucificação, ele se arrependeu de tal maneira que ele percebeu que ele tinha que fazer um testemunho incondicional. Então Pedro virou uma pedra angular da fé, do testemunho, da coragem, da dedicação, da amorosidade, né? Da fé regida por obras. Então ele cria a casa do caminho em Jerusalém, junto com Tiago, dá ali o testemunho de cuidar das pessoas, né? de viver o evangelho na prática. Tanto que ele nem escreveu, ele tem algumas cartas, mas eram cartas ditadas, né? O evangelho de Pedro é, na verdade, o evangelho de João Marcos, que João Marcos vai lá, Paulo vai lá junto a Pedro e começa a coletar as histórias de Pedro sobre Jesus. Então aquele evangelho mais curto, que a gente conhece como evangelho de Marcos, é aquilo que Pedro narrava, que João Marcos percebe ali e transcreve isso. Então Pedro é aquele apóstolo que não tem nada de político, não tem nada de organização social, e não tem nada de liderança. Se a gente tivesse que dizer que houve alguém que tentou criar uma organização religiosa, foi Paulo. Paulo tinha essa habilidade, ele foi rabino, estudou para isso, então ele tinha esse pensamento estratégico, essa visão de rede, né? De criar as igrejas, que não eram igrejas, eram núcleos de pessoas cristãs, judeus cristãos convertidos ao cristianismo, e também alguns gentios que ele foi espalhando ali no entorno do Mediterrâneo, tentando disseminar o evangelho. Então, não há absolutamente nada no evangelho de Jesus que fale sobre uma organização religiosa. E é isso que me atraiu no Espiritismo, porque o Espiritismo também, Kardec, não pretendeu criar uma sociedade espírita como se fosse uma sucessão do Vaticano. A Sociedade Espírita de Paris nada mais era do que uma organização onde as pessoas se encontravam, né? Tinha um nome pomposo, era uma sociedade de fato, jurídica, mas porque era necessário naquele modelo do imperador Napoleão III, para que as coisas se organizassem e se protegessem de direitos autorais, fosse garantido o direito de reunião. Então tinha ali sim um viés jurídico-político, mas por conta do regime, que o regime exigia isso, senão eles seriam perseguidos. E apesar disso foram também perseguidos, né? E foram perseguidos, por exemplo, em Barcelona, teve o Auto de Barcelona. Todos os livros que Kardec enviou para lá, porque havia uma comunidade espírita grande em Barcelona, quando a Igreja Católica se apossou desses livros e queimou em praça pública, né? O Alto de Barcelona. Enfim, em vários outros lugares há também a perseguição. E daí também a crítica, por exemplo, que Chico Xavier faz à FEB, na medida em que a Federação Espírita do Brasil, ela confunde às vezes um papel organizacional, vamos dizer assim, de estabelecer uma pedagogia da disseminação espírita e de criar laços para troca de conhecimento e experiências, e passa a tentar ter um papel de liderança, inclusive se apossando e modificando da obra espírita do próprio Chico, né? E aí ele se opõe a isso, impedindo, por exemplo, que fosse filmado por Hollywood os livros do Emmanuel, modificando os textos à guisa de atualização do vernáculo, né? De atualização do português, as regras de gramática, várias modificações. Outro dia nós estávamos fazendo um estudo de domingo, pessoas com versões diferentes de livros, cujo texto modificava completamente o sentido. Acho que era você, né, Júlia, que estava com uma versão dessa, quer dizer, a Júlia com uma versão mais atualizada e eu com a versão original. A versão de adaptação da FEB modificou o sentido da frase. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Respeito à FEB. O hindu nunca deixou que a gente se filiasse à Federação Espírita por conta dessa cautela. Ele falou assim: vocês não podem ser um grupo onde há diretorias, posições, gerências, as pessoas se preocupem com esses cargos e esqueçam de olhar para o trabalho espiritual. Chico também tem uma frase muito bonita que eu gosto, que ele fala assim: quando o centro cresce, o amor desaparece. Porque nas instituições muito grandes, a burocracia domina as discussões.
E os trabalhos mais simples, mais espontâneos, se perdem. Então, por isso que a Casa Paula nasceu para ser pequena, né? A gente não tem pretensão nenhuma de ser grande, de expandir o trabalho. Ele não quer nem que a gente faça aqui, diretamente, o trabalho caritativo. Ele pede que a gente pode arrecadar como a gente está fazendo, mas que esse trabalho seja feito fora daqui, não como instituição, né? Daqui a pouco alguém vai querer um crachá, como já teve gente aqui que chegou, jaleco, sugerindo que tivesse os médios usando jaleco, e daqui a pouco ia ser um emblema e etc, como tem em outras casas. Isso jamais vai acontecer, né? Nós podemos até compartilhar camisetas sem fins lucrativos. Não tem nada aqui direcionado. O livro publicado, de autoria do Mauro e da Dona Paula, não teve nenhum fim lucrativo. Está até escrito aqui no preâmbulo, e foi tudo custo. Então, assim, juntou-se um grupo de pessoas e falou: vamos publicar. Publicamos, em comemoração aos 100 anos dela, saiu a preço de custo. Algumas pessoas compraram 10 exemplares e distribuíram, outros compraram um, né? Outros não podiam comprar, ganharam, e assim por diante. Mas nunca houve uma comercialização, né? Enfim. Então é muito importante que a gente tenha isso como compreensão e conhecimento. Por quê? Porque nós também deveremos, por meio disso, separar aqueles que são os falsos profetas. Não que eles sejam ignorantes. Vejam, aqueles que se anunciam como profetas mal intencionados, eles são espíritos que têm dilemas morais muito sérios, mas que se apresentam como pessoas muito evoluídas. E todo mundo que precisa dizer em público que é muito inteligente, ou que precisa dizer em público que tem um guia espiritual muito importante, né, falando nomes que nos impressionam, se apresentando como muito próximos de Bezerra de Menezes, ou de Chico Xavier, ou do apóstolo tal, né, do ET, não sei o quê. Então tudo isso é muito perigoso, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu não estou dizendo que não seja verdade, que tem alguns até que eu acredito que são de fato verdade. Mas como que a gente conhece se essas pessoas são verdadeiras? É por aquela descrição que Jesus faz da figueira. Conhece-se o fruto, as árvores pelos frutos. Então vai investigar. Essas pessoas fazem caridade de verdade, né? Porque tem um monte de gente arrecadando dinheiro com cursos, com palestras, com curas, todas elas cheias de rituais, né, de magicismos, etc. E no final das contas, a finalidade disso é apenas o engrandecimento material, né? E me preocupa porque algumas delas certamente estão cegas, mistificadas por esses espíritos, sem perceber o quanto disso é mistificação. E há uma característica interessante na mistificação, porque esses espíritos mal intencionados, como são muito inteligentes, eles de início se apresentam falando coisas que nos agradem, né? Se alguém aqui algum dia já foi numa cartomante, num adivinho, né, ou acompanha nas redes sociais essas predições, vocês vão ver que de início isso tudo é muito interessante, é muito lógico, faz todo sentido. Parece que eles estão de fato acertando, como se eles tivessem privilégio de informações ali diretamente com o canal de Jesus, né? Ou da fonte criadora. Mas na verdade depois eles vão mostrar a face deles, né? O fato deles terem algumas informações não significa que essas informações sejam divulgadas para o bem de todas as pessoas. Muitas vezes eles sequer estão autorizados, né? Mas há muitas informações que circulam na espiritualidade que são de domínio público, digamos assim, né? Quem está desencarnado tem condição de enxergar o futuro próximo, ou tem condição de deduzir a possibilidade das coisas que vão acontecer, mas que podem ou não acontecer. Então, se alguém agora diz assim: não, a Terra será destruída por um cometa, né, ou uma nave espacial que vai invadir, etc. Ora, vejam o catálogo de filmes dos streamings que estão à disposição aí, né, ou do cinema. Quantos deles não falam de invasões de extraterrestres? Quantos deles não falam de catástrofes de destruição do planeta por eventos
geológicos? Quantos não falam de guerras civis, né? de guerras mundiais e assim por diante? Por quê? Isso é uma tentativa de gerar um medo e fazer com que a gente comece a construir mentalmente essa possibilidade, né? A isso se chama terra-cruz, né? Mas há uma nova terra, onde prevalecerá o bem, que é aquela dimensão em que as pessoas que não estiverem vibrando no bem serão convidadas a sair, como já está acontecendo. Estão sendo exilados para outros órgãos, né? Porque quem evolui é o planeta, e a gente pega a carona com o planeta. Então, os mansos herdarão a terra de Jesus, né? Os mansos e pacíficos. Então, todas essas pessoas e todos os espíritos que defendem as catástrofes, as guerras, os desequilíbrios, todos esses espíritos estão numa sintonia com a ausência do bem, com a maldade, com a crueldade, com a exploração humana, a exploração animal, da natureza, etc. Então, esses estão sendo convidados a sair, né? Que é a separação do joio do trigo. Falei disso na semana passada, né? Nós somos o trigo. Esperemos que sejamos o trigo, né? Que a gente tenha força moral de ser esse trigo. Mas olha, lembremos que o trigo é uma plantinha rasteira. Jesus não fala assim, olha, vão ficar aqui na terra as árvores frondosas, aquelas que dão muitos frutos, né? Que são árvores milenares, verdadeiras potências da natureza. Não, ele fala assim, ó, vão ficar esses raminhos dourados aqui, mas não vão ficar as ervas daninhas, né? Então, há uma separação, a gente precisa ter humildade, a gente não está muito diferente dos outros, né? A linha é muito tênue. Mas, voltando aqui para essa questão de compreensão desse momento, aqueles que estão sujeitos a mistificadores, a espíritos obsessores, também falam Senhor, Senhor, também falam em nome de Deus, né? Eles também vão nas igrejas e pregam como se eles fossem autoridades divinas para expulsar demônios, na visão deles, né? Expulsar demônios para tirar a pessoa da desgraça. Então, essa chamada doutrina, teologia da prosperidade, né? Então, cuidado, pegam lá as pessoas que estão em verdadeira desgraça, sem dinheiro, sem recursos, sem nada, doentes, perderam tudo, e aí vão para essas igrejas e o pastor mobiliza aquela comunidade para ajudar, né? Para dar emprego, para vender produtos, etc. e tal. A pessoa se levanta e aí já está com a maquininha, né, do lado. Então agora você paga o dízimo. Então veja, é isso que eu quero dizer. Não há nada de bom nesse conceito que mistura dinheiro com serviço, prática espiritual. Nada. Me desculpem os que não concordam comigo. Vão lá estudar no Evangelho, vão ver no Livro dos Espíritos, os ensinamentos. A caridade, ela só tem valor se ela é gratuita, se ela é desinteressada. Se ela não é desinteressada, ela pode até ser filantropia. Existe uma palavra social para essa atividade, é filantropia. Aquele que tem dinheiro doa parte do que tem em benefício da sociedade. Ok, chama filantropia. Isso não é caridade. Para que seja caridade, tem que ser anônimo, tem que ser desinteressado, né? Tem que ser um trabalho que, de fato, se move pela compaixão, pela empatia, né? E não por interesse, tá? Então é muito importante que a gente tenha isso na cabeça. Por quê? Porque nós estamos no momento em que as pessoas falam de Deus na política, as pessoas falam de Deus nesses tempos religiosos, onde o que mais interessa é a arrecadação financeira. As pessoas falam de Deus em lugares que às vezes não tem nada de religioso, que são lugares de interesse econômico, vendendo cursos, vendendo ressonância harmônica, vendendo técnicas disso, daquilo, né? Dizendo, olha, você vai resolver a sua vida, vai lá e pratique isso daqui. Gente, todos esses conhecimentos que hoje são vendidos a preço de ouro, são práticas conhecidas, milenares, dos povos mais antigos, das chamadas sociedades secretas, dos egípcios, dos gregos, né, dos mesopotâmios lá de trás, dos orientais, dos indianos, dos hindus, da comunidade dos Vedas. Então, assim, aí a pessoa chama isso de ciência, chama isso de neurociência, chama isso de qualquer outra coisa, diz que recebeu
de um ET, né? Então assim, e vendem, diz assim, não, eu já recebi não sei quantos, olha, tem um desenho, você vai lá, fica olhando esse desenho, né? Então isso tudo, às vezes vem de Atlântida, é conhecimento de magia lá de trás. Então eu não estou nem aqui questionando se funciona ou não funciona, mas o que eu estou questionando é que por que se cobra? Se isso é tão bom para a humanidade, por que essas pessoas cobram? Se o interesse delas é salvar a humanidade, fazer o bem, estão cobrando por quê? Vai trabalhar, vai ganhar dinheiro de outra forma e dá de graça esse conhecimento. Se você está vendendo esse conhecimento, para mim não faz sentido, porque o espírito não precisa de dinheiro, o ET não precisa de dinheiro. Por que então isso está sendo cobrado? Estão querendo criar o quê? Organizações espirituais poderosas, e aí quando essas organizações tiverem poder de fato, o que vai acontecer? Vai ter um novo Papa? E aí vão ter bispos, cardeais, vão distribuir hierarquias. Vejam o perigo que tem de você transformar a espiritualidade em organizações de poder, né? O centro espírita, ele pode nascer de qualquer lugar. Você pode criar um centro espírita lá na sua casa, na sua garagem. Não existe uma regra para isso, né? Porque o centro espírita nada mais é do que um grupo familiar que se apoia e abre para receber outras pessoas que acreditam nisso. Nasce normalmente do evangelho do lar. E a gente vê no meio espírita aqueles que de fato, não os que aparecem, mas os que se destacam pelo trabalho espiritual, como são humildes, como são discretos. A palavra humildade caiu tanto no conceito que eu prefiro dizer, como são discretos esses trabalhadores, né? Não estão preocupados em aparecer, não estão preocupados em ser famosos, não estão preocupados em serem reconhecidos e se enriquecer às custas disso. É claro que a mediunidade é uma prova dificílima, principalmente porque o tempo que a gente dedica ao trabalho espiritual, se ele não é remunerado, a gente tem que dividir, se reorganizar, para que haja também tempo de ganhar algum dinheiro para pagar as contas, né? E esse dinheiro tem que vir do nosso esforço físico, pessoal. Então pode ser fruto de estudos, de outras coisas, de técnicas, de arte, né, de trabalho manual e assim por diante. Haverá um tempo, um dia, que sequer essas atividades que nós executamos hoje como trabalho serão remunerados. Por quê? Porque nós viveremos na abundância. Se nós tivermos energia, comida, água, né, ar e fontes de proteção, de casa, moradia, o dinheiro perde sentido, né? A gente muito provavelmente voltará para um modelo similar à troca, né? Porque a gente vai fazer isso generosamente, vai dizer assim, olha, eu inventei aqui um celular novo, eu quero distribuir para vocês, né? Claro que isso tem que ganhar meios de produção, de escala, processos de engenharia, tecnologia, etc. Mas a intenção modificando, né? Ao invés de a gente dizer, não, isso é meu, né? A gente vai abrir isso para o mundo. E alguns que tentaram fazer isso, bem intencionados, não conseguiram, porque o Tesla é um exemplo disso, né? Ele descobriu fontes de energia gratuitas, mas era uma época em que se discutia que era melhor transmitir a energia por cabos, porque assim se poderia cobrar de cada pessoa que utiliza a energia, também o telefone, assim por diante. E o Tesla dizia, não, você põe numa torre, a torre distribui para todo mundo e cada um vai ter energia de graça em casa. Então o Tesla foi perseguido, os documentos deles todos desapareceram, as patentes todas deles desapareceram e ele morreu pobre, isolado, doente, sozinho, né? Então assim, como ele tem vários outros. Tem vários outros. Se vocês pesquisarem na internet, muitas pessoas que fizeram grandes descobertas que poderiam mudar a humanidade, sumiram, desapareceram, foram perseguidas, aprisionadas, cerceadas e assim por diante. Mas a maldade tem limites, né? Há um tempo determinado para que a maldade se apresente, que esse tempo se relaciona à lei de causa e efeito. Então,
Quando a gente fala em regeneração, está chegando o tempo em que essa maldade será extinta na terra. Como que a maldade vai ser extinta? Porque os maldosos vão desencarnar e não vão retornar para a terra. E aqueles que nascerem serão espíritos benfazejos, não perfeitos, mas bem intencionados. E a gente vai ter aí aproximadamente 1000 anos, né, de aperfeiçoamento nosso, digamos assim, 8 a 10 encarnações futuras, até que a Terra de fato seja um planeta sem violência nenhuma, sem maldade nenhuma, sem nada. Mas as grandes maldades vão se encerrar agora, né? Se imagina, se espera, por todas as revelações que nos chegam, que isso se resolva até final da década de 50, né? Os próximos 30 anos aí. Então, quando a gente fala Senhor, Senhor, importa a religião, importa a crença, importa o costume? Não, nem o ritual, nem a promessa, nada disso. Importa o que? A intenção, a forma como a gente se dirige à fonte criadora, a forma como a gente se dirige dentro de nós mesmos e se dirige para os outros, né? Interessa como que são as nossas dinâmicas de amor, são verdadeiras? Será que quando a gente se relaciona com outras pessoas, a gente está sempre bem intencionado? Ou a gente está tentando extrair desse outro alguma coisa que traga uma vantagem para a gente, né? Será que a gente está fazendo relações de trocas de vantagem? Então, se é isso que está acontecendo, tem algo errado. Nós estamos na sintonia, na faixa vibratória equivocada. É claro que na nossa sociedade o dinheiro ainda é necessário, o trabalho remunerado ainda é importante. Não tem como a gente se livrar disso, né? A gente está aqui circunscrito a essas condições. Mas tem muitas coisas que nós podemos fazer que são importantes, que não dependem da remuneração. Tem muito mais a ver com o como a gente faz, né? A maneira que a gente procura sorrir e atender bem genuinamente. A maneira que a gente procura levar para o nosso ambiente de trabalho e também o ambiente familiar, de convívio, o nosso bem-estar, né? Que a gente procura ser luz nesses lugares, sabe? Ao invés de ficar em casa também, nas horas livres, assistindo televisão, né? Navegando nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e por aí afora, em que aquilo tem tanto veneno, tanta notícia ruim, tanta desgraça, né? Ou então tanta vaidade, as pessoas ali querendo se expor em troca de um elogio, né? Ou de uma curtida para afagar o ego que está solitário em sofrimento, né? A gente está desesperadamente correndo atrás de audiência hoje em dia, né? Então e a gente não se contenta, né? A gente cada vez publica mais por conta disso. Então a gente também tem que saber usar. As ferramentas não são ruins. As redes sociais, elas têm um valor muito importante de comunicação, de transmissão de conhecimento, né? De relacionamento verdadeiro, legítimo, da gente compartilhar genuinamente os momentos alegres que a gente tem em família, ou de pedir ajuda. Isso é ótimo, né? Nunca se teve essa chance de tão rapidamente disseminar esse tipo de relacionamento e informação. Mas quando a gente se deixa levar pela informação que tem interesse apenas material, né? Sem ter um olhar crítico, começar a aplaudir pessoas por falas fáceis, começar a copiar e colar frases prontas, sem saber o autor, sem saber o contexto daquela frase, se aquilo que foi dito de fato representa esse ou aquele pensamento, né? Então isso de fato é muito triste. E aí, quando a gente fala nesse contexto da frase Senhor, Senhor, a gente também tem que pensar que não é apenas no sentido religioso, mas também no sentido de poder, porque muitas pessoas têm se apropriado de poderes invisíveis, poderes que não lhes foram dados pela democracia ou por um reconhecimento da sociedade civil, né? Poderes que a pessoa se apropria, então ela se acha ou representante de determinada posição ou de comando, ou porque ela é muito rica e ela quer determinar o futuro
dessa ou daquela forma. Então, essas pessoas também estão sendo observadas pela espiritualidade, porque são pessoas muito inteligentes, muito articuladas, mas pessoas que ainda têm um desenvolvimento moral muito baixo, né? Pessoas que teriam condição, por exemplo, de desenvolver tecnologias para curar doenças, saciar a fome, construir casas para aqueles que não têm, né? Aproximar nações no seu convívio, melhorar a justiça e assim por diante. Não, criam armas de guerra, né? Criam vírus nocivos. Estão indo lá pesquisar nas geleiras vírus, bactérias, germes que estão congelados há milhões de anos e que, vindo agora, nesse descongelamento, possam servir de armas químicas contra a sociedade, né? Vocês têm ouvido por aí superbactérias sendo anunciadas já em alguns lugares, que ninguém já estão falando, não tem mais antibiótico para isso, né? Eu vi um médico dizendo assim: nós estamos preocupados porque, dependendo do crescimento da superbactéria, nós vamos voltar à era anterior ao antibiótico. O antibiótico vai ser ineficaz, né? Mas isso é natural? Será que a natureza está fazendo isso? Ou será que isso está sendo criado em laboratório com interesse econômico para depois vender vacina, né? Para depois vender o antídoto e assim por diante? Então a gente está vivendo esse momento, gente. Mas isso é para apavorar? Não, porque primeiro vai piorar para depois melhorar. Está lá no Apocalipse, está lá no sermão profético de Jesus. Primeiro vai piorar para depois melhorar. Por que vai piorar? Porque está sendo dada a chance para esses espíritos mais ignorantes, para esses espíritos mais maldosos, para que eles escolham que lado que eles querem fazer. Nenhum deles veio para cá com a programação reencarnatória de fazer o mal. Todos eles pediram encarecidamente tivesse a chance de vir aqui fazer o bem. Mas tem hora que eles levantam e falam assim: hoje eu vou causar um genocídio e vou matar milhões de pessoas, né? Eu vou anexar o estado tal, a nação tal, eu vou desenvolver uma nova arma atômica, né? Ou de laser, ou o que quer que seja, né? Eu vou construir um foguete, não para tentar buscar recursos, conhecimento, etc., em outros planetas, não, porque eu quero explorar minério de lá. Então, o primeiro que chegar em Marte vai ser o dono do planeta. Vocês já pararam para pensar nisso? Né? O primeiro que chegar ali, como os americanos, quando chegaram na Lua, fincaram a bandeira americana, né? Não é qualquer um que pode chegar e dizer assim: não, eu vou mandar um foguete lá para a Lua. Peraí, você está mandando para onde? Né? Porque o primeiro que chega toma conta. Então é um interesse econômico, não há um interesse altruísta de fazer o bem, tentar descobrir se tem vida em Marte, conviver com essa vida, buscar... Não, é um interesse de ganhar dinheiro, né? Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente vê. E a gente precisa tomar cuidado porque às vezes a gente acaba ajudando a enriquecer mais ainda essas pessoas, dar mais poder a elas, né? Isso não é sobre política no sentido ideológico de um ou outro lado, mas é no sentido de compreender o bem, porque no meio dessa confusão toda tem gente boa, gente muito boa fazendo o bem, né? E também há maneiras da gente usufruir dessas tecnologias, né? O celular, quando foi inventado na Segunda Guerra Mundial, tinha a finalidade de vencer a guerra, né? Porque facilitava a comunicação entre os aliados, etc., e aí combater o inimigo. Só que aí, encerrada a guerra, isso vira um meio de comunicação para o mundo inteiro. Então é um meio de comunicação da paz, né? Vários medicamentos, várias coisas que foram criadas ali durante as guerras servem para nós. Tecnologias dos automóveis de hoje foram desenvolvidas também para fins bélicos, né? O avião Santos Dumont se suicidou sentindo-se culpado por ter inventado uma tecnologia que serviu para a destruição do planeta. Isso foi orgulho dele, porque na verdade a tecnologia não foi criada para isso, ele não teve essa intenção, né? A tecnologia serve hoje para transporte de carga, de pessoas, de interação com o mundo inteiro. Então, nós também não precisamos condenar as coisas que estão sendo criadas porque alguém fez mau uso delas, né? Isso vai passar. Isso também será superado pela humanidade.
Eu estava assistindo um documentário ontem sobre o avanço dos robôs, da robótica no mundo, né? E é impressionante como esses robôs estão ganhando habilidades muito superiores a nós, humanos, né? Eles hoje sabem correr, se levantar, cair, dançar, carregar peso, aprender com tarefas, né? E assim por diante. E aí, no início do documentário, o narrador dizia assim: vejam que maravilha essa tecnologia e o quanto isso pode nos levar para um lugar positivo no futuro, né? Diminuindo a necessidade de pessoas se expor a trabalhos perigosos, muito cansativos, que causam doenças, etc. Mas aí no final ele lança a seguinte pergunta: mas será que esses robôs estão sendo treinados para alguma coisa que não seja boa e a gente não saiba? Né? E aí a insinuação dele obviamente era para a guerra, né? Então será que não estão sendo criados esses robôs para serem soldados, né? Em algum momento lutarem contra os seres humanos? É possível, gente. É possível que isso esteja acontecendo. Mas também esse conhecimento servirá para coisas boas. Então, se não houver uma mudança na Terra, veja, se não houver um exílio desses espíritos que persistem nessa vibração baixa, persistem nesse egoísmo, persistem nessa maldade, a Terra, como planeta, não conseguirá evoluir. Então, eles vão ser exilados e a tecnologia vai ficar. Esse conhecimento vai ficar. Então, a próxima geração, que chegará, vamos dizer assim, aqueles que nascerem depois de 2050, certamente não terão traços de maldade severa. Serão incapazes de cometer um assassinato, praticar uma violência grave. Não serão mais aceitos corruptos, né? Então, para nascer na Terra, a gente precisa ter um passaporte. A nossa próxima encarnação, nós vamos ter que ter o passaporte do amor, da caridade. Se nós não tivermos, pelo menos a intenção genuína de praticar o amor, nós seremos convidados a sair daqui. Nós continuaremos dando chance de evolução, porque o coração de Deus é infinitamente generoso e bom. Mas não na Terra. Ele vai dizer: ó, aqui não vai dar mais para vocês viverem, né? Aqui não vai dar. Então vocês vão ter que ir para outro lugar. É o aluno que repete de ano e é transferido para outra turma, né? Às vezes tem até que mudar de escola, porque ele não consegue acompanhar. Então nós estamos diante de uma pedagogia, né? É uma pedagogia bem intencionada. O professor que reprova o aluno, ele não faz isso por maldade. Ele não está querendo fazer aquilo porque ele é cruel e quer que o aluno sofra de novo passando por mais um ano. Ele quer humilhar o aluno. Não, ele não faz isso, né? Até porque, se for esse o motivo, o conselho escolar irá modificar a nota do professor. Então, o professor reprova o aluno porque o aluno não conseguiu acompanhar. Ele precisa repetir de ano. Ele precisa voltar a aprender novamente as lições. E talvez ali, ele fortalecendo esse conhecimento, ele dê um salto lá na frente, né? Não há nenhuma humilhação no fato de alguém precisar cumprir mais uma vez a lição. É isso que está sendo dado a nós na Terra nesse momento. Nós temos a chance, né, de alcançar esse patamar de aprendizado, alcançar esse patamar de lição, de amor. Por quê? Somos espíritos rebeldes. Nós todos somos espíritos rebeldes. Não há muita distinção entre nós e esses seres humanos que estão aí praticando imensa maldade. Não há. Eles são nós ontem, nas encarnações bem próximas, né? Nós também éramos capazes de provocar atrocidades, sem pensar, achando que estávamos fazendo uma coisa certa, né? Achando que aquilo era bom, convencidos até, escondidos atrás de estandartes religiosos ou de bandeiras de nações, a praticar a maldade. Um exemplo muito forte da história que nos ensina sobre isso é a Revolução Francesa. Quando vocês começam a ver a quantidade de espíritos que renasceram ali, falando sobre liberdade, igualdade, fraternidade, né? Falando que
os reis não poderiam ser absolutistas, que o correto seria ter uma sociedade com um contrato, né? O contrato social, o direito regendo o certo e o errado, os poderes separados, né? Como a gente tem aqui hoje na Constituição do Brasil, você tem o poder executivo, legislativo, judiciário, né? Você tem a fiscalização ainda do Ministério Público, né? Você tem as armas de defesa em separado, prontas para uma condição de eclosão social e assim por diante, ou de invasão externa, né? Mas não, ali na Revolução Francesa, eles abruptamente tomam o poder sobre um argumento de que fariam algo melhor e depois, entre si, começam a se degladiar, né? O próprio criador da guilhotina, Monsieur Guillotin, morreu na obra que ele criou, né? Ele foi guilhotinado, né? E como ele, vários outros, alguns injustamente e outros porque eram rebeldes e receberam ali a vingança, né? Então esse período da Revolução Francesa, que a gente acha que é 1789, durou 10 anos, esse momento, e isso dá vazão a que surja um regime autoritário, arbitrário como Napoleão, porque só um ditador para apacentar esse grupo de rebeldes em desmandos, né? Então a França teve que submeter a isso, depois alcança a República, depois de Napoleão, e aí volta um outro imperador, né? Napoleão III, porque precisa de novo, mais uma vez, de um ditador. E assim é a história, né? Isso também acontece com o Brasil. O Brasil é fruto de um colonialismo infeliz, de extrativismo, né? Então, Europa, Portugal sendo usado pelos ingleses, pelos europeus, de toda sorte, retiram todo o ouro, todos os recursos do Brasil, levam para fora. Dom João, depois perseguido por Napoleão, vem ao Brasil, vê o valor dessa terra. Ele não era rei, ele era príncipe regente. A mãe dele, que era a rainha declarada louca, é que mandava. Mas ele também era casado numa combinação ali com Carlota Joaquina, que tinha todos os interesses da Espanha, que queriam dominar a Argentina e as nações espanholas, etc. Quer dizer, o Brasil é fruto disso, gente. É fruto desses interesses, dessas brigas, né? Dessas pessoas que chegaram aqui cometendo genocídio contra os povos originários, depois trazendo escravos para cá. Esses somos nós. Nós não podemos ter honra da nossa história, não. Sinto em dizer, a nossa história é trágica. Não, o Brasil não tem uma tradição gloriosa. Nós somos fruto da dor e do sofrimento da exploração humana exagerada. Essa é a nossa história. Então, olhemos para trás, olhemos para esse karma que nós construímos e pensemos se o que acontece hoje no desmando da nação não é justo. Porque nós plantamos e estamos colhendo o que foi plantado erroneamente, né? E agora, esses políticos que se alternam no poder e que o resultado que se vê implementado é apenas o enriquecimento, a preocupação de engrandecimento pessoal, né? E a sociedade como um todo permanecendo na miséria, na doença, nas condições subhumanas, né? Na exploração humana ainda, trocam-se os atores exploradores, né? Ora é de uma nação X, aí vem uma nova, agora com grandes promessas, dizendo que vai resolver tudo. Mas será que vai resolver tudo, gente? Nós precisamos estar atentos a isso, né? O Evangelho nos pede que a gente tenha atenção a descobrir que árvore é essa, que frutos são esses, né? Ou se não é uma figueira seca, porque promessas é fácil de fazer, né? A sedução começa normalmente pelo agrado, pelo doce, pela gentileza, mas termina na tragédia, no sofrimento, na exploração. Então, nós não podemos sair acreditando em todos aqueles que se dizem bons, em todos aqueles que se dizem bem intencionados, em todos aqueles que dizem que têm certezas. A cautela espiritual nos pede que nós tenhamos neutralidade política, que a gente não se envolva nesses compromissos. Esse é o conselho dado a Kardec, quando ele se encantou com os primeiros discursos de Marx, e ele também já tinha se encantado antes com alguns discursos que vinham ali do entorno de Napoleão III, que Kardec era uma personalidade respeitada em Paris, que tinha amigos nobres,
tinha amigos cientistas, tinha amigos de toda a ordem, né? E ele tenta dirigir até o Espiritismo para um desses lados. E o Espírito de Verdade diz: se atenha à revelação evangélica, não deixe se misturar por essas ideologias, por essas crenças. Por quê? Porque isso ainda está muito confuso e será necessária a destruição, a desconstrução de todos os dogmas, de todos os pensamentos ruins, para que depois, aí sim, advenha a verdade. E o Espiritismo é a semente do trigo, é a semente da verdade, né? É a única semente? Claro que não, gente. Claro que não. Tem várias revelações em vários países, em vários locais, feitos por outras pessoas. Mas é uma das revelações mais importantes do meio ocidental. Por quê? Porque não trouxe nada de novo, apenas resgatou o que estava esquecido, apenas resgatou o que estava sendo deturpado do Evangelho, que é o quê? A mensagem de amor. O que interessa é a gente aprender a amar. O que interessa é a gente aprender a ter paz, ter partilha, renunciar à mágoa, à raiva, à violência, ser capaz de reconhecer essa maldade e de até impedir, dentro do possível, essa maldade. Tomar posição, sim, contra a maldade, contra a corrupção, contra os equívocos, os desmandos feitos por aqueles que se dizem poderosos. Mas não levantar bandeiras políticas, não levantar bandeiras ideológicas. O nosso verdadeiro estandarte é a caridade. A caridade não precisa de nenhum brasão. A caridade não precisa de nenhuma cor, de nenhum guru. O nosso verdadeiro mestre é Jesus. E basta que a gente seja capaz de viver e compreender isso. Na graça de Deus.